E era bem difícil a convivência entre as duas. Já o AJ, ele era um menino muito calmo, ele era muito na dele, ele era um pouco mais introspectivo. I need an ambulance. What's wrong, ma'am? My daughter fell in the pool and she's not breathing. And she's not breathing? How old is she? She's 7 years old. All right, hang on just a second, ma'am. Oh, God. E a Amanda, ela conta que era estritamente proibido que as crianças fossem tomar banho de piscina sem supervisão. Então, praticamente, eles já estavam fazendo ali o relatório final para encerrar o caso como sendo um acidente doméstico. E ainda naquela tarde, os avós levam ele para a polícia, para a delegacia, e o avô, ele alega que o neto dele estava contando uma história bizarra sobre o que tinha acontecido naquele dia com a irmã dele. Então, imediatamente, a polícia começa a prestar atenção, né, na história que o menino tá contando. Hello, maravilhosos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta de vídeos sobre mistérios, teorias e casos reais, você vê o canal certo. Então já se inscreve aí embaixo e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Também já deixa de curtir agora de início porque me ajuda muito. E se você quiser, me segue nas minhas outras redes, porque lá a gente consegue ter um contato bem mais próximo. Inclusive, quando estiver assistindo algum vídeo aqui no canal, me marca lá na rede vizinha que eu tô sempre repostando. Bom, recado dado, então vamos pro caso de hoje. Adriana Elaine Uto tinha 7 anos de idade e morava com sua mãe, Amanda Lewis, e seu meio-irmão, AJ, de 6 anos de idade. A mãe da Adriana e do AJ também tinha um namorado chamado Alan Michael, que vez ou outra estava na casa da família. Todos eles moravam em uma casa que ficava em Aston, na Flórida, e Aston é um tipo de cidadezinha do interior que tinha cerca de 400 habitantes e que todo mundo meio que se conhecia ali na vizinhança, todo mundo sabia mais ou menos quem era quem que morava ali naquela cidade. De acordo com a Amanda, a Adriana era uma menina muito extrovertida, ela era muito danada, assim, sempre estava aprontando muito, ela era uma menina, assim, muito sapeca, que era, tipo assim, no 220, 24 horas por dia, então ela era uma menina, assim, muito difícil de lidar. Inclusive, ela comenta até que a Amanda, ela tinha praticamente a mesma personalidade da Adriana, então elas eram muito parecidas ali, era bem difícil a convivência entre as duas. Já o AJ, ele era um menino muito calmo, ele era muito na dele, ele era um pouco mais introspectivo, então ele sempre gostava de estar brincando sozinho, ele era muito mais calmo e praticamente não dava trabalho nenhum para Amanda. A Amanda, ela trabalhava em um hospital ali próximo onde ela morava, próximo a Aston, e ela trabalhava como auxiliar de enfermagem. Então, no dia 8 de agosto de 2007, ela voltou para casa logo cedinho, após mais uma madrugada de turno, né, que ela estava trabalhando no hospital. Nesse dia, ela conta que ficou muito cansada, ela chegou realmente exausta, porque tinha tido muito atendimento durante a noite naquele dia. E ela simplesmente só queria dormir, só queria tirar um cochilo. Inclusive, ela conta que naquele dia ela tinha planejado sair com os meninos para comprar materiais de escolar, porque a escola já ia retornar, então ela tinha que comprar esse material. Mas antes disso, ela queria mesmo era tirar um cochilo, então assim que ela chegou em casa, ela estava muito sonolenta e foi tirar um cochilo enquanto as crianças estavam assistindo televisão. Então a ideia era que quando a Amanda acordasse, ela ia aprontar as crianças, eles iriam então comprar, né, esse material escolar e depois eles iam retornar para casa para fazer alguma atividade ali entre eles. Porém, ela comenta que naquele dia fazia muito calor mesmo, então os meninos estavam bem agitados, eles não queriam ficar dentro de casa assistindo televisão, eles queriam sair para o quintal, brincar no quintal e queriam tomar banho de piscina. Só que como ela estava muito cansada, ela não ia conseguir, né, ficar analisando ali as crianças, cuidando deles. Então ela disse que eles não tomariam banho de piscina naquele dia, porque ela não ia estar lá junto com eles e também porque eles já iam sair para comprar material escolar. Então não fazia sentido eles saírem para tomar banho de piscina e depois, daqui a poucos minutos, eles voltarem para se organizar para sair. Então ela disse que eles poderiam até brincar no quintal, porém era estritamente proibido que eles fossem para a piscina. Inclusive a piscina que eles tinham em casa, daquelas piscinas meio que portáteis, entre aspas, que você mesmo monta. Então elas são aquelas piscinas que são bem altas. E a Amanda, ela conta que era estritamente proibido que as crianças fossem tomar banho de piscina sem supervisão. Inclusive porque a piscina era muito funda e como eles eram muito pequenos, então poderia ocorrer algum acidente. Então ela comenta até isso, né, que também não deixou que os meninos brincassem na piscina justamente porque ela não estaria lá junto para poder cuidar deles e porque realmente a piscina era funda para eles. Então ela até frequentemente
provavelmente tirava a escada da piscina e guardava para que eles realmente não tivessem acesso enquanto não tivessem sendo supervisionados por algum adulto. Então a Amanda disse que naquele dia as crianças saíram assim que ela autorizou que eles pudessem brincar do lado de fora, e ela conta que ela acabou ficando dentro de casa porque ela tinha algumas coisas ainda para organizar antes que eles pudessem sair para comprar material escolar. Então ela ficou ali organizando, era uma rotina assim que já acontecia normalmente, então as crianças sempre saíam para brincar ali ao redor da casa e ela ficava dentro de casa fazendo outras coisas. Então assim, era uma coisa normal do cotidiano deles, ela não sentiu a necessidade de realmente acompanhar as crianças naquele momento, até porque eles só estavam brincando ali enquanto eles não saíam. Então ela conta, né, que eles saíram e algum tempo depois, alguns minutos depois que eles estavam brincando lá fora, o AJ teria entrado em casa chamando a mãe, dizendo que a Adriana, a irmãzinha dele, estava brincando na piscina. A Amanda disse que naquele momento ela não se preocupou com aquilo que o AJ estava falando, ela simplesmente imaginou que a Adriana estaria brincando ao redor da piscina ou muito próximo da piscina e que ele estaria só comunicando ali que ela estaria infringindo, digamos assim, a ordem da mãe. E ela simplesmente orientou o filho a dizer para a irmã brincar um pouco mais longe porque ela não queria ninguém próximo da piscina. Então o AJ rapidamente sai para onde estaria a irmã dele e ele continua, entre aspas, brincando ali, e ela não acha no primeiro momento nada estranho. Até que a Amanda ela percebe que estava um tanto silencioso ali a brincadeira deles e ela decide olhar pela janela para ver o quintal, o que é que as crianças estariam fazendo. E naquele momento ela diz que vê o AJ botando a mão assim na piscina, como se estivesse tentando pegar a irmã, a Adriana. Então nesse momento ela diz que fica extremamente desesperada. Rapidamente ela corre para fora da casa em direção da piscina e assim que ela chega na piscina, ela diz que encontra a filha dela boiando de barriga para baixo, né, como se estivesse afogada. E quando ela tira a criança da piscina, ela percebe que a menina tá completamente roxa e não tá conseguindo respirar. Naquele momento, ela fica em total desespero. Ela liga pro 911, que seria a emergência ali dos Estados Unidos, dizendo que a filha dela teria caído na piscina, que ela não estava respirando, que ela precisava de ajuda, de socorro imediato. Inclusive, tem um áudio dela nessa ligação e ela realmente parece estar bem preocupada com a situação, bem desesperada. Vou colocar um pouco do áudio aqui para vocês. Mas ela chama a ambulância e rapidamente chegam os primeiros socorros. I need an ambulance. What's wrong, ma'am? My daughter fell in the pool and she's not breathing. And she's not breathing? How old is she? She's 7 years old. All right, hang on just a second, ma'am. Oh, God. Assim que a emergência chega, eles rapidamente começam a fazer os primeiros socorros ali na menina, tentam ressuscitar ela, porque ela estava desacordada, ela era uma menina apenas de 7 anos, então, ao que parecia ali da cena, ela tinha engolido muita água, ela não estava conseguindo respirar. Então eles começam a fazer esses primeiros socorros e, paralelamente a isso, a polícia chega também, devido, né, ao chamado da ocorrência para tentar entender o que é que estava acontecendo. E, inclusive, quando os policiais chegam, eles até conseguem captar uma foto onde a Adriana, ela estaria ali no momento, né, em que encontrou a menina. Ela tá até caída assim do lado da piscina, ajoelhada. Então eles captam até essa imagem, que eu acredito que é a imagem da câmera. Geralmente os policiais dos Estados Unidos usam câmera no uniforme, né? Então muito provavelmente deve ter sido uma cena captada por alguma dessas câmeras. Então os paramédicos, eles começam a fazer os primeiros socorros, porém eles percebem que a situação da menina é bem delicada. Então rapidamente eles decidem levar ela para um hospital e eles levam para o hospital mais próximo ali da residência, que se chamava Biomedical Hospital, e ela começa a ter alguns tratamentos mais intensivos para tentar ressuscitar. Só que infelizmente depois de mais ou menos 1 hora ali que ela estava num atendimento ali na emergência, ela acaba falecendo. Eles até conseguiram ressuscitar ela, conseguiram alcançar um pulso dela, mas era um pulso assim muito fraquinho e realmente a situação dela já estava muito avançada, muito grave. Eles não conseguiram de fato restabelecer a vida dela. Então ela acabou falecendo ali no hospital praticamente a 1 hora depois que ela chegou lá, às 5h05 da tarde. Nesse momento a Amanda, ela já estava no hospital porque ela foi na ambulância com a filha, né? Obviamente ela era a única adulta ali para seguir, né, com a responsável da criança. Então ela foi acompanhando, né, os paramédicos, e ela foi a primeira que recebeu a notícia, obviamente porque ela já estava no hospital. E ela conta até em uma entrevista que quando ela recebeu essa notícia ela ficou em estado de choque,
choque. Ela não estava acreditando que aquilo estava acontecendo com a filha dela. Era uma menina muito novinha, que tinha sido um descuido na casa, tinha sido um acidente doméstico. Então ela relata, né, que ela ficou em total estado de choque ali, sem acreditar no que estava acontecendo. Porém, alguns depoimentos dos médicos que contaram a notícia, né, pra Amanda que a filha dela tinha falecido, eles contam que ela simplesmente não esboçou nenhum tipo de reação de desespero ou de luto, ou mesmo de desespero como tinha sido a reação dela chamando a ambulância, né, a emergência. Então eles relatam isso pra polícia posteriormente, porque a polícia também começa a acompanhar, né, esse caso aí em paralelo, né, tanto investigando a casa quanto colhendo alguns depoimentos das pessoas que estavam envolvidas ali naquele caso. Assim que passa aquele momento ali da notícia, a polícia já chama a Amanda para colher alguns depoimentos dela sobre o que aconteceu naquele dia. Então ela comenta basicamente, né, que chegou tarde do trabalho, que naquele dia ela ia comprar material escolar para as crianças, que estava organizando a casa para que eles pudessem sair e que em determinado momento daquele dia as crianças estavam brincando no quintal e teria acontecido tudo aquilo que eu já falei. Então ela praticamente contou essa história, né, para a polícia. Então os policiais, diante da situação, diante da cena que eles encontraram, até do chamado da emergência, eles logo associaram que seria um acidente doméstico. Eles até comentam que, apesar de ser trágico, é muito comum ter acidentes com crianças e piscina. Então eles acreditavam que realmente se passava de um acidente doméstico. Então praticamente eles colheram os depoimentos da Amanda, que era a única adulta ali no local. Eles acabaram não colhendo depoimento inicialmente do AJ, porque assim que a menina foi encontrada, né, pela emergência, ele foi levado para casa dos avós, até para não acompanhar aquela situação. Era uma situação assim de muito trauma para ele, né, a irmãzinha dele afogada. Então eles não queriam que a criança passasse por mais aquele trauma de acompanhar a ambulância, ir para o hospital e tudo mais. Então ele teria sido levado para casa dos avós, enquanto a Amanda faria esse acompanhamento da filha no hospital. Então eles não chegaram no primeiro momento a interrogar a criança para saber se ele tinha visto alguma coisa, se ele sabia de alguma coisa, e simplesmente tomaram apenas o depoimento da Amanda. E pelo depoimento dela, realmente fazia sentido que tivesse sido um acidente doméstico. Então praticamente eles já estavam fazendo ali o relatório final para encerrar o caso como sendo um acidente doméstico. Então meio que eles já estavam ali encerrando, já teriam entendido que realmente seria isso. Inclusive eles já tinham até a ideia do que tinha acontecido. Muito provavelmente, de acordo com a polícia, a Adriana ela teria ido brincar próximo à piscina. Inclusive do lado da piscina tinha até um carrinho, onde eles acreditavam que a Adriana teria subido no carrinho para brincar em alguma coisa na água, para mexer na água, e acidentalmente ela teria escorregado, caído dentro da piscina, batido a cabeça no fundo da piscina, e aí ela não teve reação, até por ser muito novinha, de tentar se salvar. Então ela teria se afogado, até porque a piscina estava sem a escada, então ela não tinha esse apoio aí da escada para ela se segurar. Então muito provavelmente seria isso, seria realmente esse acidente. A menina teria ido brincar e teria se acidentado sozinha e não teria um culpado, já que fora a negligência da mãe, né, de deixar as crianças brincando sozinhas, crianças tão pequenas, mas assim não teria ação de alguém tirar a vida da criança, né? Seria realmente um acidente. E aí que acontece a reviravolta nesse caso, porque o AJ, que estava na casa dos avós, ele ainda naquela tarde, os avós levam ele pra polícia, pra delegacia, e o avô, ele alega que o neto dele estava contando uma história bizarra sobre o que tinha acontecido naquele dia com a irmã dele. Então, imediatamente a polícia começa a prestar atenção, né, na história que o menino tá contando, porque naquele momento ele conta que, na verdade, a mãe dele tinha afogado a irmãzinha dele, que ele tinha visto tudo. Então, naquele momento, pra polícia, aquilo que parecia ser um acidente doméstico não era mais um acidente doméstico e agora seria a cena de um crime. Então, eles pegam o AJ e começam a interrogar o menino ali naquele momento em que ele chega na delegacia. Então, nesses depoimentos, ele conta que ele viu tudo o que aconteceu, ele tinha saído pra brincar com a irmã no quintal. Em determinado momento naquele dia, a irmã dele estava brincando com alguns produtos de limpeza. E aí a mãe dele acabou saindo de casa e viu a Adriana brincando com esses produtos. Então ela teria ficado com muita raiva, porque a menina estava provavelmente mexendo naqueles produtos e ela não podia mexer naqueles produtos. Então, para descontar a raiva ali, meio que para castigar a menina, ela teria pego a Adriana no colo e teria jogado a menina na piscina. E ele até conta que a mãe jogou a menina na piscina,
inclusive empurrou o rostinho da menina contra a piscina na intenção realmente de afogá-la. Ele até explica que ela fez assim com o rosto da criança, então ele sabia em detalhes o que tinha acontecido. E nesse momento, algum momento depois, né, alguns segundos ou minutos depois, a irmã dele parou de responder. Então ele conta isso pra polícia e todo mundo fica simplesmente chocado com a situação, porque realmente foi uma grande reviravolta ali pro caso. Inclusive, ele diz que a mãe, na verdade, ela empurrou o rosto da menina porque ela começou a gritar bastante, porque ela tinha muito medo de água. Então, quando a mãe ameaçou ela meio que de jogar pra piscina, ela começou a gritar muito, desesperada, pedindo socorro pro irmão. E aí, nessa tentativa de abafar esses gritos, então a mãe teria, né, afogado o rosto da menina contra a piscina. E aí, obviamente, ela acabou, né, ficando desacordada, provavelmente engoliu água e acabou, né, falecendo ali posteriormente. Então o AJ praticamente conta tudo ali o que aconteceu e a polícia fica simplesmente chocada. Imediatamente a Amanda foi chamada pela polícia, obviamente, pra explicar aquela situação, porque o filho dela tava contando aquela história. Então ela imediatamente disse que não sabe nada daquilo, que provavelmente a criança tá mentindo e que ele tinha uma imaginação muito fértil, que era coisa da cabeça dele, que ele não tinha visto nada daquilo, e que ela disse que provavelmente ele foi induzido a contar aquela história. Só que é muito estranho porque era um menino apenas de 6 anos, então ele tinha muitos detalhes ali, e detalhes que tinham uma lógica, né, de construção, uma sequência de fatos que geraria, né, na morte da irmã. Que, assim, uma criança de 6 anos, eu não imagino que ele criaria toda uma situação contra a mãe ali, na situação de criar, né, uma situação na qual a mãe teria tirado a vida da irmã. Então, não fazia muito sentido, né, que ele estivesse inventando, assim, por conta própria, até porque ele sabia muitos detalhes, inclusive, de como ela teria empurrado a cabeça da menina contra a piscina. Então, realmente foi muito estranho ali, e a polícia começou então a suspeitar bastante da participação da Amanda nesse caso. Com esse depoimento do AJ, a polícia começou a investigar mais profundamente sobre aquele caso e eles acabaram descobrindo que a Adriana tinha sido recentemente diagnosticada com TDAH e tinha muitas dificuldades na escola, e isso gerava uma irritação absurda com a Amanda. Inclusive, em algumas situações, quando questionada sobre o relacionamento dela com a filha, a Amanda conta que ela inicialmente teve problemas para conseguir criar a Adriana, devido ao comportamento impulsivo dela. Era uma menina que dava muito trabalho, mas que com o tempo ela acabou criando afeto pela menina. Já ao contrário da Adriana, o AJ já era uma criança tranquila e muito mais fácil de lidar, e era basicamente o filho, assim, dos sonhos que a Amanda tinha. Inclusive, ela até muda a expressão dela quando ela fala do AJ. Então, assim, você vê realmente que tem uma diferença ali no tratamento que ela tinha, né, com a Adriana e com o filho dela. Então, ela dá para perceber realmente que ela tinha um filho preferido e que era o AJ. Além disso, a polícia acabou descobrindo diversos pontos de atenção na casa que indicavam, inclusive, sinais de maus tratos às crianças, porque simplesmente o ambiente era totalmente desorganizado, era um ambiente extremamente sujo, o quarto das crianças era extremamente sujo, inclusive a polícia acabou até encontrando xixi e urina das crianças no colchão onde eles dormiam. Então, assim, a casa era um total desprezo mesmo da Amanda, mostrava que ela realmente não cuidava da casa e não se importava em ter um ambiente minimamente organizado para as crianças. Inclusive, a polícia também percebeu que parecia que na casa não tinha brinquedos, inclusive parecia uma casa que nem tinha crianças, porque eram duas crianças muito pequenas, então o que se espera é que tenham pelo menos brinquedos para que eles conseguissem se entreter um com o outro, ou brincando sozinhos. E quando a polícia foi fazer essa investigação mais minuciosa na casa, eles não encontraram nenhum brinquedo, praticamente zero brinquedo, porque eles acharam muito estranho e começaram a suspeitar que a Amanda realmente não se importava em dar um bom lar, né, fornecer um lar saudável para as crianças. E aí, nesse momento, ela até foi questionada sobre onde estariam os brinquedos das crianças, já que ela tinha duas crianças pequenas. Então, ela disse que naquela semana as crianças estavam de castigo, então ela teria pego todos os brinquedos e colocado no galpão e teria trancado, porque eles estavam de castigo. Naquela semana eles não poderiam brincar com os brinquedos, mas que na semana seguinte eles iam receber os brinquedos de volta. E obviamente a polícia não é boba nem nada, e eles foram ver no galpão, no tal galpão que ela disse que guardou os tais brinquedos, e quando eles chegam lá não tinha brinquedo nenhum. Na verdade só tinha um carrinho, assim, tipo, jogado, e tinha algumas boias pra piscina e só, tipo,
não tinha nenhum brinquedo que ela disse que tinha guardado ali porque eles estavam de castigo. Diante de diversas contradições e desses indícios aí que poderia ter tido uma participação sim ativa da Amanda na morte da filha, então eles solicitaram que a Amanda fizesse um teste de polígrafo para fazer alguns questionamentos para ela, para entender se ela estava mentindo ou não. E, inclusive, quando ela foi questionada nesse teste se ela tinha tirado a vida da filha dela, ela disse ativamente que não, que jamais faria isso. E ela, coincidentemente ou não, acabou passando nesse teste de polígrafo e ela meio que se safou, assim, dessa, como se ela realmente não tivesse nenhuma participação no caso. E durante esse processo de colher mais depoimentos, mais investigação, o AJ ele foi colocado para prestar depoimentos mais algumas vezes, até para outros questionamentos, né? É um pouco complicado você pegar depoimentos de crianças, principalmente crianças muito pequenas, porque qualquer pergunta mal feita pode tendenciar a que a criança responda de alguma maneira específica, que não necessariamente é a verdade. Então o AJ ele foi colocado em diversos depoimentos para a polícia, para que eles conseguissem realmente extrair daqueles depoimentos o que de fato era verdade e o que de fato poderia ser alguma coisa da imaginação da criança. Então o AJ ele foi perguntado diversas vezes, de diversas maneiras, o que aconteceu naquele dia, o que ele tinha visto. E em alguns depoimentos o AJ acabou trocando as versões. Então em um determinado momento ele conta que viu de perto tudo o que aconteceu. Em um outro momento ele diz que viu de uma árvore que tinha próxima à casa, que ele disse que viu tudo ali daquela árvore, porém a polícia, quando foi analisar a distância dessa árvore para a piscina, seria impossível que ele tivesse conseguido ver o que tinha realmente acontecido. Então, assim, gerou algumas inconsistências na história, porém, no final das contas, de todas as versões que ele deu, a mãe teria tirado a vida da filha afogada. Então, assim, basicamente foi o que eles conseguiram, né, resgatar e extrair desses depoimentos. Mesmo com essas divergências, justamente por essas questões de que é uma criança, foi uma situação de trauma. Então, se uma pessoa adulta, quando passa de um trauma, muitas vezes ele esquece, apaga o que viu, o que aconteceu. Imagina uma criança de 6 anos, que era o que ele tinha na época. Então, assim, você não pode culpar a criança de não saber detalhadamente o que aconteceu naquele dia, porque ele era apenas uma criança de 6 anos, ele nem entendeu ali o que estava acontecendo, ele simplesmente contou o que tinha acontecido. Então, assim, acredito que ele não tenha raciocínio suficiente para criar uma história no entorno disso, né, para culpar a mãe por alguma coisa, nem faz sentido. Então, assim, a intenção da polícia com esses depoimentos foi, de fato, extrair, dentre os depoimentos que ele fez, o que é que se mantia nas histórias, que era o fato da mãe ter afogado a filha, né, que seria a irmã dele. Então, basicamente, foi isso que eles aproveitaram, assim, dos depoimentos. Um outro ponto que acabou sendo descoberto pela polícia quando eles começaram a investigar mais a fundo a vida da Amanda, o passado da Amanda, eles descobriram que quando a Amanda ela era adolescente, ela tinha tido uma criança, um menininho chamado Alex, que esse menino ele acabou morrendo de forma um tanto misteriosa quando ele tinha 1 ano e 4 meses, mais ou menos. Ele era assim, bem bebezinho, bem novinho. E nessa situação específica, a Amanda ela conta que naquele dia ela tinha saído, tinha deixado o bebê deitado na cama, ela tinha saído para um outro cômodo e alguns segundos depois, quando ela retornou, o bebê estava no chão e estava sem respirar. Então ela conta que naquele momento ela chamou a ambulância, a emergência, né, para ajudar ela ali, e a criança chegou a óbito, né, porque de fato ele tinha caído ali, estava sem respirar e tudo mais. Porém, na autópsia, no caso desse bebezinho do Alex, foi constatado que teria sido um mal súbito, então não tinha uma justificativa especificamente para a morte da criança. Porém, tem esse caso aí que acabou sendo até levantado pela polícia como um caso de negligência mesmo, por mais que a criança tenha morrido por um mal súbito, digamos assim, mas acabou sendo negligência da mãe também, né, ter deixado um bebê praticamente nenenzinho ainda, né, sozinho no cômodo, e a criança acabou simplesmente morrendo. Então eles levaram até isso pro julgamento também como ponto de atenção contra a Amanda. Foi aí que em setembro de 2007 a Amanda ela foi presa e acusada do assassinato em 1º grau da sua filha Adriana, mas como o AJ ele tinha sido a única testemunha do crime, como ele era apenas uma criança de 6 anos e tinham diversas inconsistências nos depoimentos dele, foi oferecido então para Amanda um acordo de confissão que exigiria que ela
se declarasse culpada de homicídio culposo e então ela receberia apenas uma sentença de 10 anos, mas ela acabou recusando esse acordo e decidiu que preferia ir ao julgamento. Então ela simplesmente disse que não queria aceitar nada daquilo que eles estavam oferecendo. Então Amanda foi para julgamento em fevereiro de 2008, onde colocaram diversas evidências no tribunal de acusação, inclusive o depoimento do AJ, que naquela época já tinha 7 anos. Ele acabou contando tudo ao vivo do que tinha visto e vivido naquele dia. Inclusive ele até levou um desenho onde ele ilustrava basicamente tudo o que tinha acontecido naquele dia. Então realmente foi um julgamento assim bem triste, bem comovente, porque a criança estava sendo questionada ali sobre o que a mãe teria feito com a irmã. Dava pra ver que ele estava se sentindo assim apreensivo com a situação, ele não queria causar nada pra mãe. Inclusive quando eles disseram que a mãe dele estava lá, ele começou a chorar muito, mas ele acabou contando, né, o que tinha visto e trouxe até esse desenho aí pra exemplificar, né, como teria sido toda a dinâmica ali da situação. Além disso, outras pessoas prestaram depoimentos. Uma dessas pessoas foi a mãe da Amanda, que era a avó das crianças, e ela reforçou que a pequena Adriana não entraria na piscina sozinha de forma nenhuma, porque ela tinha muito medo de água. E alguns colegas do trabalho de Amanda também contaram que frequentemente ouviam a Amanda reclamar da filha, principalmente. Inclusive, eles já teriam presenciado algumas vezes ela dizendo que teria vontade de tirar a vida da própria filha. A acusação também levantou diversos indícios encontrados na casa associada aos maus tratos, e com todas essas evidências o júri considerou então a Amanda Lewis culpada pelo assassinato em 1º grau e abuso infantil agravado. Então em março de 2008 a Amanda foi então condenada e recebeu uma pena de prisão perpétua sem a possibilidade de receber alguma liberdade condicional, e ela segue cumprindo a pena até os dias de hoje. Já sobre o AJ, conta-se que ele acabou sendo adotado quando a mãe foi presa, porque eles praticamente só tinha ela ali, ela não poderia cuidar dele, então ele foi colocado para adoção. E ele acabou encontrando uma família muito feliz, inclusive ele até começou a se desenvolver, ter boas notas na escola, ser um pouco menos introvertido, então ele acabou seguindo para uma família normal e uma família feliz, como toda criança merece ter. Bom, esse foi o caso de hoje, espero que você tenha gostado. Se você já conhecia esse caso, comenta aí embaixo ou comenta algum outro caso que você gostaria de ver aqui no canal. Também já deixa o curtir e se inscreve para não perder os próximos vídeos e me segue nas minhas outras redes para a gente ter um contato bem mais próximo. Bom, é isso, eu te espero no próximo caso.